No vídeo de hoje, eu quero entregar para você 10 técnicas de persuasão que vai ajudar você a vender muito mais, muito melhor, porque isso vai ajudar você a melhorar a sua performance em vendas. O vendedor que domina persuasão, ele está muito mais preparado diante de um cliente, porque ele consegue ajudar esse cliente a tomar uma decisão, né, de comprar o seu produto, o seu serviço. Então, dominando essas técnicas que eu vou te passar, eu acredito que logo na próxima abordagem de venda que você fizer, você já vai vender bem melhor. Mas antes, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, pois sempre quando eu postar aqui um novo vídeo, você vai ser lembrado. Qual que é a primeira técnica que eu já quero entregar para você aqui de primeira mão? É você entender que antes de você focar só em apresentar o seu produto, você precisa ser mais perguntador. Se você conseguir dominar a habilidade de fazer perguntas na venda, as perguntas elas são até muito mais valiosas do que a própria apresentação do produto. Porque quando você está apresentando, é você falando e o cliente ouvindo. Agora, quando você faz uma pergunta, você cria uma conexão de dar abertura para o cliente falar. E isso, em vez da sua apresentação ser só você falando e o cliente ouvindo, se você conseguir transformar em uma conversa, fica mais agradável. E quando você é um vendedor perguntador, você consegue descobrir as necessidades que o cliente tem. E isso facilita muito mais no fechamento da venda. Eu aprendi uma coisa com o Rodrigo Cardoso, que é um grande mentor de vendas, que quem pergunta domina e quem responde é dominado. Então, se você adotar esse hábito só de fazer perguntas, você já está dominando aquela conversa. E tem dois tipos de pergunta que você pode fazer. Existem as perguntas abertas, existem as perguntas fechadas. As perguntas fechadas é quando você pergunta: e aí, seu João, você gostou do produto? Ele vai dizer que sim ou vai dizer que não. Quando você faz uma pergunta fechada, a resposta às vezes ela soa como meio fria. E aí você não consegue ter mais assunto para conversar. Quais são as melhores perguntas para se fazer? São as perguntas abertas. Pois as perguntas abertas faz o cliente conversar. Tipo assim, ó: seu João, diante do que eu te apresentei, o que o senhor mais gostou? Aí ele vai falar o que ele mais gostou. Ô, seu João, tô feliz de estar aqui na sua casa. Cara, conta para mim um pouquinho da sua história para eu conhecer um pouquinho mais de você. É uma pergunta aberta. Você vai fazer o cliente falar. Agora uma pergunta fechada: seu João, você trabalha? Ele vai dizer que sim ou que não. Ou seja, você não consegue interagir. Quanto mais você faz essas perguntas abertas, mais você consegue transformar a sua apresentação em uma conversa. Tudo bem? Entendendo esse conceito, já grava aí essa visão de fazer perguntas. Então você já pode ir começando as suas abordagens fazendo perguntas. Seu João, você pergunta em cima do problema que ele tem, né? Igual eu trabalho com purificadores. Seu João, qual que é a água que você bebe? Isso daqui é uma pergunta fechada. Ah, eu bebo a água da torneira. Seu João, você já ouviu falar dos problemas que tem da água da torneira? Pergunta fechada. Não, nunca ouviu falar. Agora, o que é uma pergunta aberta? Seu João, tem quanto tempo que você bebe essa água da torneira? Ah, tem mais de 20 anos, a gente já está conversando. E fala para mim, você já percebeu que às vezes na água da torneira tem cloro, tem química, tem impureza? Você já sentiu essas coisas? Sim, já senti, né? Isso é uma pergunta fechada, mas aí eu quero transformar isso em uma pergunta aberta. E o que mais incomoda você quando você vê a água da torneira? Aí é uma pergunta aberta, ou seja, ele vai ter que pensar em alguma coisa para falar. E isso, a apresentação ela fica mais agradável. Pegou aqui o fio da meada? Então, essa é a primeira técnica. Se usar as perguntas abertas, vai facilitar mais em transformar as suas apresentações em uma conversa. A segunda técnica que eu quero entregar para você é a técnica da reciprocidade. Quando você traz esse gatilho da reciprocidade, o cliente ele sente que ele está em dívida com você.
E às vezes, quando você está em uma apresentação, que você vai fazer uma visita, principalmente presencial, tem pessoas que às vezes elas gostam de te oferecer um cafezinho, elas gostam de oferecer para você uma água, uma comidinha. E aí, por quê? Porque você está indo ali na casa delas e elas sentem assim, eu tenho que agradar esse cara, de alguma forma. Então, se você já não aceita, de primeiro momento, você não aceita nada, você está ali só no foco do seu trabalho, a pessoa já sente assim, meu Deus, eu estou em dívida com esse cara. E aí, o que você tem que focar? Focar no atendimento, focar em fazer amizade com essa pessoa, focar em fazer relacionamento. Antes de fazer a apresentação, se interessa pelo cara primeiro, procura saber um pouquinho sobre a vida dele, sobre o trabalho dele, sobre o que ele faz, né? Sobre o que ele tem de hobby, ou seja, deixa o cara falar. Não tem coisa melhor do que a pessoa falar dela mesma. E aí, como você tá ali, você não bebeu uma água, você não tomou um cafezinho, aquela pessoa assim, meu Deus, eu tô em dívida com esse cara de alguma forma, eu tenho que agradar ele de algum jeito. E aí você deixa para ter a reciprocidade dele na hora dele comprar o seu produto. A reciprocidade que ele pode dar é comprar de você. E se ele gostar de você, às vezes ele nem dá tanta ênfase do produto, mas ele gostou tanto do seu atendimento que ele acaba comprando de você porque ele gostou de você. Olha que interessante isso. Outra coisa que gera muita reciprocidade é quando você entrega alguma coisa para o cliente, né? Seja ele experimentar o seu produto, seja você de repente lá, você faz o serviço, se você gostar você me paga. Ou seja, a pessoa ela fica numa reciprocidade que ela praticamente é quase impossível ela dizer não. Às vezes eu gosto de dar até um brinde na minha negociação, tipo assim, igual eu também vendo colchão magnético. E às vezes quando eu vou vender o colchão magnético eu falo para a pessoa, fulano, se eu conseguir um brinde para você de um box, você fica com o produto? Aí a pessoa sente aquela reciprocidade que ela tá vendo assim, cara, esse cara tá querendo me ajudar. Então isso, pelo menos para mim, funciona muito. A terceira técnica que eu vejo que funciona muito é você entregar provas sociais, mostrar provas sociais, né? Depoimentos de clientes que você tem, o seu próprio depoimento. Se for possível, você ligar para um cliente na hora, botar para conversar com aquela pessoa, ou mostrar um depoimento em vídeo, né? Isso fortalece demais, ajuda as pessoas a tomar a decisão, porque muita gente tem medo de comprar e não gostar, e não se acostumar. Então, quando você dá essas provas sociais, né, de resultados que já existem sobre o seu trabalho, as pessoas elas se animam e elas se motivam. Mas eu estou começando, eu ainda não tenho depoimento. Você de repente não tem, mas alguém do seu trabalho já pode ter. E como você faz o mesmo trabalho, você pode pegar o depoimento emprestado dos outros, não tem problema, né? E o seu próprio depoimento, a sua certeza também é uma prova social. Às vezes eu estou numa apresentação e mesmo eu dando prova social, ligando para um cliente para poder conversar com ele, para dar aquela prova que aquilo ali é bom, mas às vezes o cara ainda fica inseguro. E aí eu falo para ele o seguinte, fulano, olha só, eu entendo a sua insegurança, mas a maior insegurança teria que ser minha. Porque se eu vendesse para você uma coisa que não funcionasse, você vai falar mal de mim. Então eu não tenho medo de vender o meu produto porque eu sei que é satisfação garantida. E outra coisa, se você não gostar, você vai falar mal de mim. E como eu já tenho aí você conta, tanto tempo de experiência nesse trabalho, se fosse uma coisa ruim, eu já tinha parado com isso há muito tempo. Se você comprar de mim e não gostar, eu pego meu material, eu taco fogo e eu nunca mais trabalho com isso. A pessoa sente do outro lado, firmeza. É isso que o cliente quer, ele quer ter firmeza, ele quer ter segurança para ele tomar a decisão. E isso é você que vai estar passando. A quarta técnica que eu vejo que ajuda muito é você aumentar a sua autoridade, né? Afinal de contas, você é um empreendedor, você é um profissional. E aí, quanto tempo de trabalho você já tem? Quantos clientes você já tem? Usa isso ao seu favor, né? E pode falar como se isso daí fosse um troféu, porque as pessoas elas vão ver que elas estão diante de alguém que é um profissional, que tem resultado e que entrega algo bom, né? Então, quando você está ali mostrando provas sociais, está aumentando a sua autoridade. Mas quando você também mostra os resultados reais,
fotos dos clientes que você tem, do serviço que você entregou. E isso também aumenta a sua autoridade. E as pessoas, elas gostam de fazer negócio com quem aparenta ser uma pessoa bem-sucedida. E essa é a hora de você mostrar que você é bem-sucedido, porque isso ajuda muito o cliente a tomar a decisão. A quinta técnica que ajuda muito você fechar negócios dentro da persuasão é você descobrir os principais motivos que o cliente, de repente, poderia usar ao favor dele para ele tomar uma decisão. Quando você descobre o motivo do cliente, esse é o motivo que ele precisa para agir. Porque o que tem que ser quebrado aqui hoje? Ninguém vai comprar de você porque você está querendo vender ou porque você está precisando de dinheiro. Não. O cliente, ele só compra daquilo que pode beneficiar ele. Então você tem que descobrir quais são os motivos. E para você descobrir quais são os motivos que o cliente tem que poderia motivar ele a tomar a decisão, você tem que focar em primeiro, mostrar para ele quais são os problemas que ele tem, que o seu produto ou serviço resolve. Que aí ele já vê assim, opa, eu tenho isso. E aí você mostra as dores que esse problema pode trazer para a vida dele, que às vezes, na maioria das vezes, ele já está até sentindo, né, algum tipo de dor por conta desse problema. E você mostra a sua solução. Então, nesse ponto, mostrando a sua solução através do seu produto ou serviço, você mostra que o seu produto ou seu serviço é a solução para resolver esses problemas que ele tem e prevenir ou melhorar as dores que ele está tendo. E quando eu falo dor, não estou falando dor de doença, é as dores que é as consequências, né, que ele acaba tendo na vida dele por não estar usando a sua solução. E aí, quando o cliente ele começa a se convencer que ele precisa, você usa isso ao favor. Você vai lembrando ele. Você vai mostrando para ele, expondo para ele, olha só, rapaz, não dá para você continuar com esse problema que você tem. Se eu tivesse vindo aqui para falar de uma geladeira, de um fogão, uma coisa que você já tem, tudo bem, mas o que eu estou trazendo aqui é uma coisa que você não tem. E você está com esse problema aqui, a gente tem que resolver. Porque se não resolver esse problema, olha só o sofrimento que isso vai gerar para a sua vida, né? Aí você vai listando as dores que ele vai ter diante desse problema. Porque ele tem que enxergar valor no que você está oferecendo para ele. E isso, quando ele percebe e você consegue pegar esses motivos dele, cara, isso ajuda demais no fechamento. A sexta técnica, faça pequenos compromissos ali com o cliente. Enquanto você está fazendo a apresentação, que você viu que você está falando de uma coisa forte, você vai falando, fulano, faz sentido para você o que eu estou falando? Aí ele fala, não, faz sim, com certeza. Você está falando do problema, faz ele entender. Você concorda, Sr. João, que esses tipos de problemas aqui, ele prejudica as pessoas? Aí o cliente vai, sim, com certeza. Então, por quê? Esses pequenos compromissos é fazer ele ir concordando com você enquanto você estiver fazendo a apresentação. Olha aqui, Sr. João, igual no caso, eu trabalho com os colchão terapêutico também. Aí eu costumo falar com ele, Sr. João, o colchão de espuma comum, igual você tem na sua casa, ele prende o sangue. Você dorme com o seu corpo em cima do colchão de espuma, ele prende o sangue. Você concorda que o colchão de espuma prende o sangue? Já viu pessoas acamadas até da ferida? A cada 10 pessoas que morrem de infarto, derrame, morre dormindo. Você já percebeu isso? Então você acha que o senhor deve continuar dormindo num colchão que prende seu sangue? Ou seja, são pequenos compromissos que o cara vai fazendo ali comigo, que isso vai ajudando a ficar na mente dele. Eu preciso disso que esse cara está oferecendo. Tá dando para acompanhar a linha de raciocínio? Olha só, estou fazendo um pequeno compromisso com você, né? A sétima técnica é você mostrar para o cara o que ele pode perder se ele não tomar a decisão na hora. Olha só, pessoal, as pessoas gostam muito de ganhar, mas elas não querem perder. E você precisa usar isso acaba até se tornando um gatilho de urgência. Tem muitas pessoas que elas não gostam de tomar a decisão na hora. Elas gostam de pensar, elas gostam de deixar para depois, né? Ah, eu não sou obrigado a tomar a decisão na hora. E eu gosto de gerar muito esse gatilho de urgência, mostrando que se ele não tomar a decisão na hora, ele vai perder. E como que eu falo isso? Eu costumo contar a historinha do cavalo selado. Seu João, isso que eu estou mostrando para você aqui agora é como se fosse um cavalo selado passando na sua porta. Se você monta em cima dele, o cavalo já é seu. Se você deixa ele passar,
às vezes é só mais uma coisa na sua vida que acabou passando. Quantas vezes na sua vida você falou que ia fazer uma coisa, o tempo passou, você acabou não fazendo, né? Hoje você está convicto que amanhã você compra, mas quando chegou amanhã sempre vai surgir alguma coisa. E hoje eu estou aqui diante de você, mostrando uma coisa que resolve esse problema e você volta de novo para os problemas que ele tem. Mostra para ele que se ele não resolver isso agora, essas dores que esse problema causa, vai piorar ainda mais na vida dele. E a solução é o que ele precisa para ontem. Então você traz esse gatilho, mostrando para ele que se ele não investir, ele está perdendo. Está perdendo. E fala mesmo, cara, imagina o valor desse produto. Se você deixar esse dinheiro na sua conta, você vai ficar mais rico porque você não comprou? Não. Ele mesmo vai dizer. E se você comprar? Se você investir, você vai ficar mais pobre? Não, não vou. Pois é, meu amigo. Toma a decisão, pode ir, o produto é bom, o serviço é bom. Você não vai se arrepender, o mais beneficiado é você. Comissãozinha que eu ganho aqui, eu pago conta, acaba. Agora o produto e o serviço fica para você. Ou seja, esse é um gatilho para ajudar o cliente a tomar a decisão. São falas, né, com firmeza. A oitava técnica que eu gosto muito de usar é sempre dar duas opções e não focar na decisão final. Porque quando você está ali, fica com o produto, compra o produto. Não, moço, mas fica aí, vai ser bom para você. Cara, isso daí acaba com a sua credibilidade. Agora, quando você está o tempo todo trabalhando duas opções na negociação, é mais fácil, que as pessoas elas têm mais propensão a tomar uma decisão dessa forma. Tipo assim, seu João, se por acaso você fosse fazer, você faria mais à vista ou parcelado? Se ele fosse falar à vista, eu já parto para o fechamento. Se ele falar parcelado, em mais vezes ou em menos vezes? Ah, mais vezes. Com entrada ou sem entrada? Ou seja, quem pergunta domina, quem responde é dominado, e você está dando duas opções. E é sempre bom você ter um valor mais caro primeiro para você mostrar para o cliente e depois mostrar um valor mais barato. Mas aí você dá o preço cheio, o preço já parcelado com juros como se fosse o valor de à vista. E se ele quiser comprar à vista com desconto, aí você dá um descontinho e mostra a diferença, que aí o segundo valor vai ser um valor mais baixo. Ou seja, dando duas opções de valores, a pessoa fica com mais facilidade para tomar a decisão. A nona técnica que eu gosto muito de usar é a técnica da recomendação. Gente, isso me ajuda demais. Porque quando eu estou fazendo a apresentação, que eu estou ali, estou dando duas opções, e eu estou sentindo que o cliente gostou do produto, só que de repente ele não está podendo pagar, ou talvez a condição que eu mostrei para ele não está favorável, eu trabalho o poder da recomendação. Eu recomendo, aí agora é a minha análise, porque eu conheço quais são os meus produtos, eu sei as formas de pagamento que eu posso dar, né? E eu vejo se aquele cliente ele se encaixa dentro do perfil que vai comprar de mim. Então, o que seria um poder de uma recomendação? Seu João, eu acho que eu estou vendo aqui a realidade do senhor, e pelo jeito que eu estou mostrando, esse produto que eu mostrei para você aqui, ele está com um valor um pouco alto, né? Cara, posso dar uma recomendação? Como se fosse um amigo mesmo. Não estou assim querendo vender, pensando só em querer vender, como se fosse um amigo mesmo. A recomendação que eu te dou, se fosse eu no seu lugar, sabe o que eu faria? Eu ficaria com esse produto aqui, eu daria uma entrada, parcelaria o restante, assim, assim, assim. Aí você recomenda aquilo que você vê que o cara pode fazer, mas você se coloca como se fosse você fazendo. Porque esse poder da recomendação, ele é muito forte. A pessoa olha do outro lado assim, que às vezes ela não é capaz de pensar por ela mesma, mas você pensando por ela, você ajuda ela a tomar a decisão. Então essa técnica para mim, ela é fenomenal, me ajuda demais. E a última técnica que eu quero aqui passar para você, que é a 10ª técnica, é olhe nos olhos enquanto você estiver falando. Para mim isso é uma das armas de persuasão mais poderosas. As pessoas, elas têm dificuldade de olhar nos olhos uma das outras, porque os olhos são como se fosse espelho. E quando você conversa com alguém olhando nos olhos, você consegue ter um espelhamento como se você estivesse entrando na alma dela. Igual eu estou falando com você aqui agora. Você fala literalmente não só para ela ali que está presencialmente diante de você, mas você está falando dentro da alma dela, do emocional dela. E isso vai criando uma conexão genuína.
Já viu aquelas pessoas que quando você está conversando com elas, elas ficam assim, elas não têm coragem de olhar nos olhos? Você sente o quê? Pô, tem uma coisa errada nessa pessoa aí. Não transmite confiança. Agora, quando você conversa com alguém que ele está genuinamente olhando para você, igual eu estou aqui agora, isso gera muito mais conexão. As pessoas, elas veem verdade em quem fala olhando nos olhos. Então, quando você está ali fazendo uma apresentação, olhando nos olhos do cliente, ele consegue ver verdade no que você está falando. E se você vê que ele está na reciprocidade, olhando para você, ele também está sendo verdadeiro. Se ele colocar uma objeção do motivo que ele não pode comprar, mas aí ele começa a olhar para um lado, ele não tem coragem de olhar no seu olho, é mentirosa. Mas você está vendo que ele também está olhando para você, aquilo ali, você sente a verdade no que ele está dizendo. E o cliente também sente verdade em você. Então essas técnicas, elas me ajudam muito, essas 10 técnicas, a melhorar a minha persuasão, né? Se você gostou desse vídeo, cara, curte, comenta, compartilha com um amigo vendedor, vão ajudar esse canal a crescer, estou fazendo com muito carinho. E se você quiser se aprofundar no meu método de vendas, que eu uso para fazer uma venda em 15 minutos, é só você clicar aqui no link abaixo, você vai aprender o método Venda em 15 minutos, que eu criei para ajudar você a vender mais e vender muito melhor. E eu te aguardo no próximo vídeo.